Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 11 de junho de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Estamos juntos no Debate 93. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, um colega não cristão, ele postou o seguinte texto no Facebook: você fez alguma coisa errada? Bebeu demais, bateu com carro, roubou, estuprou, tirou nota baixa? Seus problemas acabaram, é só culpar o diabo. Ele ainda comentou que ninguém nunca mais precisará assumir os seus atos. Nesse mesmo post, uma mulher evangélica comentou que, como cristãos, temos que aprender a assumir as nossas culpas. Como definir o que é a culpa do homem e o que pode ser uma ação maligna? A dificuldade de assumir os erros pode atrapalhar o relacionamento com Deus? Por que a maioria das pessoas tem dificuldade de reconhecer que errou? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas na 93 FM. Muito bem, minha gente, acolhemos o nosso Debate 93 de hoje. O pastor Luiz Wagner, da Primeira Igreja Batista em Cerâmica, na nossa queridíssima Nova Iguaçu. Pastor Luiz Wagner, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, J.R., bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes. Essa frase, pastor, que o senhor destacou, né? A parte final dela, é curioso que o Facebook, ele é um campo assim fantástico, né? Qualquer coisa pode aparecer, a pessoa diz o que pensa e às vezes diz o que não pensa, mas já disse, né? Já não pensou para dizer aquilo que ela disse. Que pensa o senhor sobre essa frase inicial? Olha, a frase que eu separei foi: os seus problemas acabaram, é só culpar o diabo. O texto é bem claro, que a gente recebe por e-mail para vir pro debate, e o rapaz coloca que o colega dele não cristão postou isso. Só um não cristão para postar isso mesmo, porque um crente de verdade não teria capacidade de colocar uma frase dessa na internet, dizendo que os problemas acabaram e só colocar a culpa no diabo. A gente sabe que o diabo não presta, que o trabalho dele é perturbar, azucrinar a nossa ideia, é perseguir, tentar buscar, tentar tragar, andar ao derredor bramando como um leão. Mas um crente fiel sabe e tem que admitir os seus erros. O primeiro princípio é confessar e deixar, porque só assim alcança a misericórdia. Aquele que encobre as transgressões não prospera. Então, infelizmente, o cidadão não cristão postou isso, e graças a Deus uma irmã atenta foi lá e corrigiu, dizendo que a gente tem que aprender a admitir os erros, algo que já desde Adão já vem se arrastando sobre a humanidade. Já começou assim com Adão, com Eva, e vem sucessivamente. Nós carregamos essa mania de querer passar o nosso erro para os outros, não sustentando os nossos pecados. Pastor José Derivaldo, da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo, muito bom tê-lo aqui no nosso Debate 93 de hoje. Essa transferência de responsabilidade, e neste caso específico a transferência de culpa, como disse anteriormente o querido pastor Luiz Wagner, é uma coisa que tá na natureza humana, faz parte de uma das nossas lutas, pastor. Bom dia, JR, bom dia, nossos irmãos ouvintes. Olha, o ser humano, ele tem os seus sistemas psicológicos de defesa.
E quando o ser humano, vamos dizer assim, é tomado de surpresa, apanhado num determinado erro, ele muitas vezes, se ele assumir o erro, ele está assumindo o fracasso dele. Todo mundo quer agradar, quer impressionar, quer fazer bonito. Ele está assumindo o fracasso dele. E no momento que eu reconheço que errei, pesa sobre mim a responsabilidade de mudar, de corrigir, de reparar. E nós, esses aspectos aí, é o aspecto mórbido que nós evitamos. Por esse motivo, vamos dizer assim, instintivamente, nós fazemos essa racionalização. E se nós temos alguém quem botar a culpa, aí é que é bom mesmo. Vamos botar, né? Pastor Elaine Cruz, que é vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca, muito bom dia, bem-vinda. Representa aqui as nossas meninas que foram as primeiras que te receberam esse tipo de transferência. Adão, o que foi que você fez? Olha, senhor, não tem nada a ver com essa história, a culpa é essa aí, ó. Aliás, eu estava até dormindo. Se quisesse a minha opinião, eu já teria me acordado. Isso aí. Pastor Elaine, bom dia, bem-vinda. Que pensa a senhora sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, a todos os queridos ouvintes aí da 93. É verdade, Adão lá no início, o primeiro homem, já colocou a culpa na Eva. Pior ainda, até colocou em Deus, né? Porque foi a mulher que o Senhor me deu. Então, assim, já chegou para Deus, como muita gente faz hoje, né? Puxa vida, Deus podia ter tirado essa pessoa do meu caminho, Deus podia ter me feito diferente, Deus podia fazer, enfim. Mas a verdade é que quando a gente fala de vontade, de ação, a gente está falando de alma, e a nossa alma é o centro do desejo, é o centro da vontade, é o centro da decisão, é o centro das motivações. Isso significa que ela é realmente muito contraditória. A Bíblia fala sobre isso, a psicologia mostra isso o tempo inteiro. Então, a gente, e aí a criança desde cedo, ela tem vontade de fazer aquilo que é errado, e aí ela tem que ter os seus sensores, né, o que é fundamental, que é o pai, que é a mãe, que é a sociedade, e aí quando a gente vai entendendo a palavra de Deus, a gente tem a Bíblia também como aquela que é regra de fé e prática pra gente, os sensores vão dizendo, isso pode, isso não pode, isso é correto, isso não é, isso é legal, isso é ilegal, isso é bíblico, isso não é, ou isso é pecado, isso é justo, isso é lícito. E a gente vai desenvolvendo um caráter, a gente vai desenvolvendo uma personalidade através disso daí. A grande questão é que o desejo, a motivação para o erro, a motivação para o pecado, esse ímpeto para pecar, permanece dentro do ser humano. E aí ele sabe que eu estou querendo uma coisa errada, eu estou querendo fazer uma coisa que vou transgredir ou vou ferir a minha mulher, os meus filhos, os meus princípios, aquilo que eu aprendi de casa, da Bíblia, o que quer que seja, mas eu quero fazer. Por outro lado, eu sinto culpa ao tentar fazer. E aí, o mais fácil é o quê? Racionalizar. Eu boto a culpa em alguém, ou eu dou uma grande desculpa para realizar isso que eu quero fazer, como se isso diminuísse o peso da culpa. Na realidade, não diminui. Na realidade, a pessoa até faz, naquele momento ela finge que tá tudo bem, internamente ela sabe que a culpa não é do diabo, ela sabe que a culpa não é do outro, mas é uma forma de ir levando. Então, esse conflito interno da alma é algo que o ser humano precisa lidar, porque na realidade isso não tem a ver com Deus, isso não tem a ver com o diabo, isso tem a ver com a capacidade humana de racionalizar, sim, mas acima de tudo de administrar. Muito bem, o bispo Maurílio Luiz dos Santos, nome de príncipe da comunidade evangélica Centro de Adoração Profética, conosco no debate 93 de hoje. Que pensa o senhor, bispo? Bom dia. Bom dia, JR. Bom dia, queridos debatedores. Bom dia, queridos ouvintes. A pastora Elaine acabou de citar uma referência pra gente. Esse post foi feito por alguém que não tem a base bíblica, o conhecimento bíblico, e o pastor acabou de citar sobre isso também. Nós temos um manual de fé e prática, que é a Bíblia. Então isso está totalmente errado. A nossa alma, ela tem a tendência de desvirtuar sempre, de levar a gente para o caminho errado, mas a palavra tem a tendência de sempre nos focar, nos trazer para aquilo que é certo e na verdade, nos direcionar para o caminho correto. Então eu acredito que o ser humano, ele precisa, na verdade, se voltar à palavra. E a gente está falando para muitas pessoas crentes e não crentes também hoje, e a gente quer pegar na verdade, esse debate de hoje para direcionar a sua vida e te mostrar que a palavra vai te dar uma direção certa, vai te fazer focar e tirar, na verdade, aquilo que você faz de errado, trazer para o caminho certo. Vocês já devem ter visto, evidentemente, é um extremo, mas já devem ter visto pessoas que são presas, e quando são presas
por um ato hediondo, um crime hediondo, diz, olha, não foi eu que fiz, foi o diabo. Sim. Aliás, eu nem lembro. O que eu tô aqui? Esses dias eu vi um vídeo de um cara que se dizia Jesus e que falava numa língua estranha. Eu não conheço aquela língua. E ele falava e interpretava. Entendeu? Um vídeo. E tá no Face aí. O Face é a mãe de tudo aí. Tá tudo no Face aí, né? Tudo aparece no Facebook. E aí, lá pela apelação, ele dizia que ele ia matar todo mundo. Quer você preso? Ah, tá. Então tá certo. Então, eles vão ver lá dentro quem é e tal. Aquelas coisas. Você disse, o que é isso que tá acontecendo com as pessoas? Então você tem um pouco da loucura, doença, é o campo da Elaine, tá certo? Questões mentais, e você tem também aquela pessoa que usa isso como estratégia. Tô lá pro extremo, pra gente vir para o equilíbrio, para dizer assim, como é que conduz isso? Quando a pessoa traz isso, apresenta uma série de coisas como essas. E pior ainda, eu acho que a gente ainda tem um outro campo, colocando uma pimenta, mas a gente não pode deixar de falar disso, quando infelizmente alguns ainda ensinam e quase que reforçam essa tese de que assim, tudo tem que expulsar demônio. A pessoa adulterou, tem o demônio do adultério. A pessoa pecou, mentiu, tem o demônio da mentira. Então, como se todo e qualquer ato, se uma mulher bonita passa a trabalhar no escritório, foi Satanás que plantou aquela mulher bonita no escritório para tentar aquele cara e vice-versa. Então, na realidade, a gente começa a endemonizar todas as coisas, a colocar uma questão espiritual em tudo, quando na realidade não tem nada a ver, ou tem muito menos a ver do que se coloca. Então, quando a gente fala de adultério, uma pessoa não está muito bem obrigada e uma hora ou outra Satanás coloca uma seta, um demônio, ou sei lá o que for, como as pessoas colocam, e aí aquela pessoa, quando vê, já está parada no motel com uma pessoa, porque Satanás laçou e cegou. Satanás me cegou quando eu vi, eu estava dentro do motel. Não é assim que acontece. Todo o pecado, se o pecado fosse cometido de uma forma irracional, como se um demônio tomasse uma pessoa e ela então pudesse acontecer assim, né? De uma hora para outra, e a pessoa então cometesse um pecado, não é assim. Deus não ia julgar o pecador. Exatamente. Pastor, então, é o pecado, ele é gerado. O Tiago fala sobre isso muito bem. O pecado, ele é gerado. A pessoa tá ali, ela vai organizando aquilo, ela vai criando estratégias, ela vai montando os planos para que aquilo se realize. Então, isso é mente, isso é raciocínio, isso é cognição, isso é humano, não é espiritual. É uma transferência de responsabilidade. Isso, então a gente tem que tomar cuidado. Claro que existe a loucura, mas a loucura é o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo dos casos. Na grande maioria, ou é sem vergonhice mesmo, tipo assim, eu quero aprontar e vou botar a culpa no diabo, ou é uma má informação, infelizmente, até dentro de algumas igrejas que acreditam que tudo é demônio, tudo é demônio. E aí a gente, infelizmente, está vendo muita gente errar. Na verdade, a gente não pode subestimar o trabalho do diabo. O trabalho dele é mas também não pode superestimar, matar, roubar e destruir. Sim. Eu acredito que verdadeiramente o trabalho dele é esse: lançar seta, lançar os dardos. Tem pessoas que verdadeiramente querem fazer o certo, mas não conseguem porque não tem influência familiar, foram mal orientadas, não tem conhecimento da palavra e por isso pecam, porque não tem conhecimento da palavra. O povo não conhece, o povo não lê Bíblia hoje em dia. Hoje em dia o povo não quer saber de escola dominical, o povo quer ir para adoração, ficar cheio de poder e voltar para casa para ver a pegadinha do Silvio Santos. Porque é isso. Infelizmente, o povo largou a Bíblia, o povo abandonou a Bíblia, e quando o povo não tem conhecimento, as brechas ficam abertas. Satanás, ele faz isso, ele vai entrar, ele vai cegar, ele vai dizer pro camarada o seguinte: já sei como você vai fazer hoje, Deus vai te perdoar amanhã, porque ele é misericordioso, galardoador daqueles que o busca. Infelizmente, a gente vive num tempo que realmente demonizar não é o caminho. Não. Mas não podemos também esquecer que o diabo anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa. Ele não vai tragar todos, mas quem ele puder, ele vai tragar. O diabo vai perturbar todo dia. E realmente, o camarada entrou uma menina bonita para trabalhar no setor deles. Se ele não estiver preparado espiritualmente, porque não conhece a palavra de Deus, não foi limpo pela palavra, ele vai cair na tentação. E o cara já está mal, enfraquecido espiritualmente, tudo vai levá-lo a pecar. Aí é mais fácil colocar na conta do diabo, que não pode se defender. Ele vai colocar na conta, não, o diabo vai se defender como? Não vai colocar no tribunal de júri. Mas verdadeiramente ele vai tentar influenciar, colocar pensamentos pecaminosos, porque o inimigo faz isso, ele vai associar o desejo da carne, vai tentar usar o desejo da carne para levar o sujeito à queda, sabendo ele
aqui é só botar na conta do diabo. E aí vai na igreja, o pastor ora, expulsa o demônio, ele tá bem, pra cair de novo. E infelizmente não há conhecimento. A libertação é pela palavra. Conhecereis a verdade e ela verdade liberta. Mas o ser humano tem como dizer não sempre, né? E essa é uma questão. O problema é que a religião criou essa forma de consciência. O movimento que surgiu, por exemplo, que se incrementou a partir da década de 70, incrementou isso aí. Então as pessoas têm isso aí. Tudo é o demônio. Tudo é o demônio. Por quê? No nosso meio é da seguinte maneira: você chegava e contava uma coisa para o líder. Ele olhou, ele não tem nada, não conhece nada daquilo. Isso é o demônio. Falta de conhecimento. Tudo que eu não tinha uma explicação, vamos dizer assim, uma explicação querigmática, era o demônio. Então, nós somos culpados. Os líderes religiosos do passado são culpados. Desenvolveu esta possibilidade da pessoa jogar do presente tudo também, né? Isso aí. Essa No momento, nós temos visto amenizar isso aí. Graças a Deus. Agora, o problema do ser humano que tem que ter cuidado é que tudo é um processo. O processo, uma vez desencadeado, ele vai continuar. Quando essa correção chegar no limite da perfeição, ela não para, ela vai continuar. E nós podemos ter um cristianismo super racional no futuro. Então, temos que ter cuidado. Cuidado com os dois extremos, é verdade. Assim como nós nos tornamos místicos e esotéricos há algum tempo atrás, temos o cuidado para não nos tornarmos puramente racionais. Que são racionais. Sempre. Eles têm denominações que são extremamente racionais, extremamente racionais, e existem denominações que são extremamente seguem nessa visão de demonizar tudo. É verdade que a gente tem que buscar o equilíbrio, porque o inimigo está aí, existe a libertação, é necessário, primeiro a libertação da mente, e o inimigo ele entra por esse caminho. Eu já vi casos de pessoas realmente, como o JR falou, do Face e muitos outros, o inimigo ter poder de tomar a mente de um sujeito e fazer coisas que ele talvez não faria se não fosse possesso pelo maligno. E eu trabalho com libertação há 17 anos, há 17, 18 anos, e vejo isso acontecer com muita gente. Mas a verdade é que o primeiro ensinamento para o sujeito é o seguinte, meu irmão: se você se agarrar à palavra e crer em Jesus, o inimigo não vai tomar mais sua mente. Você é possessão do Espírito do Senhor. Aquele que a gente mais alimenta se fortalece. Exatamente. Aquele que está firme em Deus, Satanás não toca. É Bíblia. Tem como, agora tem que ter ensino, tem que conhecer. O que está faltando, o senhor tocou muito bem, pastor, é que a igreja, com o passar do tempo, foi afastando a própria igreja da palavra. Poxa vida. Isso aí a gente vê que agora, isso é um grande fator que hoje muitos crentes, até de anos, têm errado. E tem feito besteira por conta disso. Agora, essa questão da palavra, da volta da palavra, de absorvermos, nos alimentarmos pela palavra, é o que vai tornar a pessoa limpa e vai gerar essa transformação genuína. E onde passar também vai gerar transformação. Agora, que só um adendo que ele falou, isso que ele falou é muito bom. Só que aqui no Brasil tem tentado, em vez de pegar o indivíduo, cuidar do indivíduo, o cara quer fazer como se fosse uma terapia de grupo com isso 1000 pessoas. Então, se nós queremos cuidar da alma da pessoa, cuide do indivíduo. Não faça um discurso para 100 pessoas como se fosse uma. É o que nós temos visto hoje muito prejudicial nas igrejas. Palestras de cura e libertação, como se todo ser humano fosse estereotipado. Todo mundo teve o mesmo background de formação da alma. E aí passa a imagem como se todo mundo que está pecando fosse possesso. Os mais sensíveis saem dali horrivelmente acabados e os menos sensíveis saem dali mais debochados ainda. É verdade. Então nós teremos esse problema. Então vamos cuidar das pessoas como indivíduos. Nesse aspecto, companheiros, existe uma certa crítica que é feita, e eu vou ressaltar que não é a denominações, mas a pessoas, a pregadoras que trabalham muito a questão psicológica. Sim. E ainda que tenham formação, boa parte a maioria não tem. Eu já recebi, por exemplo, propostas para cursos desse nível por correspondência. Então você imagina bem o que é um camarada bem informado por carta, entendeu? E não estou falando de ensino à distância, não. Não estou falando de ensino à distância, não. Porque o ensino à distância, você tem um contato, você tem inclusive necessidade presencial. Bom, críticas à parte aqui, o ponto é o seguinte: este púlpito psicologizado, tá certo? Este púlpito psicologizado, que deixou de trabalhar a Bíblia para trabalhar aspectos do bem-estar, tá certo? Para até grandes itens
do que se chama de autoajuda. Grandes itens da autoajuda. Como é que é isso, companheiros? Olha, deixa eu fazer só um comentário aqui que realmente me passou pela cabeça quando o bispo estava falando. Hoje em dia, o diabo, que é o nosso adversário, se tornou, eu acho que a palavra aliado não é muito boa, mas se tornou uma grande fonte de enriquecimento para muita gente. Gente, se o culto do camarada tem que ter demônio, vai ter que ter demônio todo culto. Como é que eu vou libertar uma pessoa se o que traz o auditório é ter um endemoniado? Então a libertação é um processo. Eu faço libertação numa igreja. Primeiro passo, o cara vai no culto, segunda-feira, é ministrado libertação, detectamos o problema, faz um processo com a pessoa, pro gabinete, senta aqui, meu filho, vai ler a Bíblia, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Jesus falou isso, Mateus, Marcos, o cara vai começar a ler a Bíblia. E aí ele vai começar a perceber o seguinte: puxa vida, se eu sou possesso pelo maligno e eu posso ser livre em Jesus Cristo, o que eu estou fazendo sendo prisioneiro do cativeiro maligno? Agora, isso é uma ferramenta muito boa na mão daquele que é pilantra. O cara pensa assim: meu Deus, se eu botar aqui o lenço cura, todo culto tem que ter o lenço. Se eu botar aqui o demônio, todo culto tem que ter o demônio. Então acabou sendo um aliado de muita gente. Tem muita gente que enriqueceu há décadas atrás e vai enriquecer por aí da vida, porque a mazela do povo é essa. O povo não tem conhecimento do que está passando, e qualquer motivação emocional nova que aconteça, que às vezes nem demônio é. A pessoa quer dar um grito de libertação por algo que ela viu no passado e não tem como fazer isso, e aí o cara vai sentar lá e é muito barato isso. Você bota lá o microfone, bota uma gravata, fala 5 palavras diferenciadas e você começa a trabalhar. A gente vê muito isso. Eu trabalho com pessoa há muito tempo. E esse aspecto da psicologia? Pois é, eu falando até como psicóloga, né? A gente sabe que o ser humano não é só psicológico, ele é também espiritual. É claro que há situações, e a Bíblia, ela fala muito sobre a esperança. A Bíblia é um manual de autoestima, que a Bíblia, quando trabalha a fé, quando trabalha as questões relacionadas à vida espiritual, é claro que quanto mais a gente mergulha em Deus, os frutos do Espírito, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, temperança, isso tem tudo a ver com o que a gente chama de uma alma saudável, de uma vida emocional equilibrada. Só que a vida humana, ela não é só psicológica, ela também tem um aspecto espiritual. Então, trazer só psicologia para o púlpito, eu falo isso com a maior tranquilidade, não adianta, tem que trazer Bíblia, porque na realidade a psicologia, ela pode explicar, a psicologia, ela pode até mostrar. Agora, quem convence é o Espírito Santo. Quem liberta é o Espírito Santo. Quem limpa por dentro é o Espírito Santo. Quem faz o fruto, quem planta lá dentro o fruto é o Espírito Santo. Então, não adianta a psicologia por si só achar que vai chegar num público. Quando eu chego à psicologia, eu estou chamando não só do psicólogo como eu, que posso me incluir, como qualquer pessoa que use a psicologia no vazio. Não adianta só pregar autoajuda, não adianta ter um discurso ou uma pregação psicológica achando que isso vai mudar. É como ter um discurso de advogado legista, achando que com isso a pessoa vai mudar a prática dela de comportamental. Não vai. Não adianta. Não adianta só cuidar do espiritual também. Não é só falar. O que a gente precisa entender é que todas essas áreas precisam ser tratadas. A observação. Então, só psicologia sem Espírito Santo não adianta, porque a gente explica, mas não transforma o que transforma o Espírito Santo. A observação, ela vai no seguinte aspecto. Primeiro é habilidade. Existem pessoas que têm habilidade para desenvolver esse assunto, né? E o outro aspecto é que a pessoa que é chamada para pregar a palavra, ela precisa ou repensar o chamado. Sim. Dizer, olha, eu não estou querendo mais, entendeu? Porque é o seguinte, não está dando certo, vou fazer outra coisa. Ou ela volta para a palavra, porque quando a gente fala o seguinte, que as pessoas, o pastor Luiz disse, que as pessoas não querem escola bíblica. Isso. Né? Só que você feriu. Perfeito. Né? Então, o que significa isso? Significa o quê? Tá certo? Onde é que mora o problema disso aí? O que gera isso aí? Veio de anos e anos, quando os pastores tinham que falar difícil e a gente não entendia nada. Vem do quê? Dos cultos longos, do culto chato, vem do quê? De uma linguagem, da inabilidade, vem do quê? Da ausência de capacidade de comunicar o evangelho que nos foi dado. Pode dizer, vem disso tudo? E mais de onde? Vamos lá. Eu sou de uma geração, eu sou crente há 26 anos, eu sou de uma geração que o pastor que pregava bem, que falava difícil.
Eu ia pro culto, não entendia nada que o pastor falava. Eu também. E falava assim, nossa, que mensagem. Rapaz, mensagem, eu nunca vi um negócio tão profundo. Entendeu? Não quer dizer que eu entendi. Benção, foi uma benção, fui profundamente tocado. E aí, hoje, a gente já vai para um outro extremo, o pastor despreparado demais. Qualquer porta hoje, bota só uma placa, vira uma igreja. Semana passada eu atendi uma pessoa que veio reclamar de um problema que veio com o pastor dela. Eu falei, minha filha, qual a formação do seu pastor? Não tem formação. Será que eles têm um CNPJ? Não tem um CNPJ. Tem um alvará de funcionamento? Então tá ilegal, minha irmã. Como é que Deus vai agir num espaço ilegal desse? Eu acho que se ter uma célula é uma coisa, agora ter um espaço, não tem um CNPJ. Então, meu irmão, você tem que tomar cuidado para onde você está indo. Qual é a teologia? Qual é o estatuto? O que essa igreja crê? No que esse líder crê? Você segue a palavra do líder ou a palavra de Deus? Porque se a palavra é do líder, o líder morre e o grupo acaba. Mas se a palavra é de Deus, o líder morre, mas a palavra perpetua, porque ela é a mesma ontem, hoje, eternamente. Mas hoje, infelizmente, o fast food é muito grande. Tem muitas opções de igreja, muitos modelos, muitas maneiras. Tem igreja para todo tipo, para todo jeito, para todas as formas. Então o sujeito hoje, se o pastor dá uma cobrança, o que a Bíblia manda fazer, que é o pastor usar a vara e o cajado, se o pastor cobra, o cara troca. Meu tempo aqui acabou, pastor. Deus me revelou no culto que hoje meu tempo aqui acabou. Olha, e tchau, valeu enquanto durou. É igual trocar de roupa. Deus continua levando a culpa. O que nós temos que ver é o seguinte, eu acho que o povo um dia vai chegar vamos dizer assim, a esse ponto. Por exemplo, você entrega o cuidado do teu corpo a um médico que se preparou 8 anos. Aí você quer entregar os cuidados da tua alma eterna a uma pessoa que não tem preparo nenhum. Exatamente, pastor. Então, este é o nosso problema. Falta de responsabilidade. Sim. Nós não acordamos o povo, ninguém ensina o povo, deixa o povo continuar do mesmo jeito, e o povo fica assim, entrega os cuidados da alma quem não tem nem um ano de preparo. Enquanto quando você vai com o médico, esse médico é bom, esse é bom, o médico estudou 8 anos. Se é novo, já preparou. não gosta, né? Esse médico é novo. É velho demais. Quer dizer, também. nós É vamos velho cuidar demais, tá ultrapassado. Trocando as bolas. Às vezes você vai cuidar de uma perna, do joelho, por exemplo. Quem tem problema no joelho geralmente faz 1000 pesquisas quando vai cuidar do joelho dele. Agora, quando vai cuidar da alma, nós estamos entregando o cuidado da alma para pessoas que não têm preparo nenhum. E as pessoas estão adoecendo. Essa questão As da igrejas estão renovação da enfermas. mente. Renovação da mente. Renovação da mente. Muitas pessoas estão sendo roubadas na sua essência por causa da renovação da mente. Não querem renovar. Se acomodam. E um bocado de gente doente querendo curar os outros. Doentes, acomodados Mas, na gente, situação. tem gente que limitados na sua não situação. morreu ainda espiritualmente para poder ter a vida. Tem gente que só desmaiou. Só desmaiou. Entendeu? Agora, infelizmente, não eu morreu acho para que- esse mundo, ele desmaiou. Alguns morreram Eu acho que esquecendo de soma cair. isso tudo a um outro fato. O ser humano, para ele, é muito mais interessante sentir do que pensar. Né? Gostoso, Então, né? ele gosta muito mais da emoção. Sabe verdade. aquela coisa que tem muito barulho, que tem muito. Obrigado. Que Muito mexe obrigado. com ele. Então, ele precisa de um ponto de contato. Então, a água tá ali, a rosa tá aqui, sei lá, não sei o que lá que tá ali. Então, ele precisa sentir a coisa, né? E ele não gosta de pensar. E o que muda, né? Quando a Bíblia fala, Romanos 12, mas transformai-vos pela renovação da mente. O que muda a mente é o que a gente pensa, não é o que a gente sente. Sim. Sentimento acaba. Então, aquele culto que emocionalmente foi ótimo, mas que não trouxe uma reflexão, não botou para pensar ao longo da semana, aquela mensagem não fez você ponderar e mudar alguma atitude ou comportamento, aquilo não vai frutificar, Porque a não vai palavra produzir sempre resultado. vai te levar pra mudança, Isso daí. sempre. E Não se tem não, como. se não houver Tá isso, sempre- Quando a a gente tá palavra- caminhando em Isso aí. mudança. Quando a palavra ela é pregada de verdade, ela não volta vazia. Isso aí. Ela não volta vazia. Tem que trazer transformação. Então, ela É isso aí. vai gerar uma restauração interior e o cara vai automaticamente usar isso exteriormente. Quem não reconhece sua culpa, quem transfere a culpa, quem passa a culpa pro outro, o que acontece com ele? O que acontece com a pessoa que não assume a sua culpa diante de Deus? Se não assume, não confessa. Se não confessa, não deixa. Se não deixa, não alcança a misericórdia. O que pensam os companheiros sobre esse assunto? Voltamos já no nosso debate 93 de hoje. Na 93 FM. J.R. Vargas E o Debate 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente, Marcela Bastos, mudou de microfone, não avisa, bom dia.
Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes. E aí? E aos nossos queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte. O debate continua. E sabe que o microfone está aberto não, né? Não sabe não. Estão conversando entre eles, estão debatendo. Vamos abrir todos os microfones. Estão todos abertos agora, hein? Pois não, Marcelo. Vem cá, você conhece gente aí que culpa o diabo por tudo de errado que faz nessa vida? 92% dos nossos ouvintes por telefone conhecem. É mesmo, é? E pelo site, 89% deles também conhecem. Muita gente aqui no nosso Face também dando a sua opinião. Quero agradecer aqui, olha, aqui o ouvinte dizendo: conheço várias pessoas, mas sempre digo que nem tudo é diabo. Faz parte do caráter corrompido do homem e tal. Aqui um ouvinte aqui tá dizendo: mas e as fotos? Gosto de guardar todas que o meu esposo participa, o pastor José Derivaldo. Aí, pastor. Vai, tá com moral na casa. Tá com moral na casa. Nós estamos com um problema no Facebook aqui. Chegou, né? Ô, irmã Leninha, você desculpa que, entendeu? Logo hoje, hein, irmã? Logo hoje. Vou botar a culpa em alguém. Vou botar a culpa em alguém. É o diabo. E quem é a culpa disso aqui? A culpa é do Facebook, miserável do Facebook. Mas vou fazer o seguinte: aquela foto foi feita antes. Marcela, por gentileza, agora já põe, anexa e manda pro e-mail do pastor e vai ter lá o arquivo garantido. Hein? Não, mas vai mandar para todo mundo. Tudo bem, não vai mandar para todos os ouvintes. Fica à vontade, tem que mandar para todos os ouvintes. Não, por exemplo, porque a esposa dele manda pro e-mail dele. Vou mandar inbox e mandar pra todos os ouvintes. Entendeu? Aí é porque aí é moral, justiça. Muito bem. Quero agradecer muita gente aqui, muita gente dizendo o seguinte: olha, eu conheço sim, inclusive a minha mãe. Meu Deus. Ela acha que tudo é ele. Até quando a luz acaba foi obra dele. Tem gente que diz isso. Você imagina, na hora do culto. Tá bom, irmãos? Vamos lá. É uma alegria. Vamos lá, irmãos. Hora do culto. Vai começar o culto agora, hein? Na hora, tá, luz normal, tranquilo. Vai começar, meus irmãos, vamos começar o culto. Acaba a luz. Aí começa, é o inimigo que se levantou. É o inimigo da light. Deve ser o demônio da ampla administrativo da igreja. É o gato do gerador. Não pagou. Gente, a hora que terminou a luz no meio do culto, aquele glória, glória e língua, aquela coisa toda, e o pastor, a hora que voltou a luz, ele olhou pra todo mundo e falou assim: vocês estão malucos? O que acontece? A luz estava acesa, ninguém estava dando glória, pagou. Paga a luz, faz o culto no escuro. Acharam que o culto ia acabar. Vai acabar, olha, acabou a luz, vai acabar o culto, aleluia, que vai acabar o culto. Muito bem, companheiros, e aí? Quando a pessoa não reconhece a sua culpa, o que acontece com ela? Ela não reconhece a culpa, pra ela não é dela a culpa é do outro. Para que a pessoa possa reconhecer, ela precisa, o primeiro passo para qualquer mudança de comportamento passa por uma conscientização. Né? Às vezes a pessoa mente tanto que ela nem percebe mais o quanto ela mente. Ela transfere tanto a culpa que ela nem percebe, aquilo para ela vira automático. Então, quando ela vai tendo a mente cauterizada, né, para usar uma linguagem bíblica ou na psicologia, quando ela vai se acostumando, ela vai se adaptando aos erros, às práticas, mesmo que aquilo vá produzindo uma série de desfechos ruins para a vida dela, muitas vezes é preciso parar e fazer um trabalho de conscientização. Às vezes a esposa consegue fazer isso com o marido, um bom pastor consegue fazer isso no gabinete, a psicologia consegue fazer isso dentro de um trabalho terapêutico, que é óbvio que se a pessoa de fato abrir o coração, começar a ler a Bíblia, melhor do que qualquer outra coisa, vai quebrando essas armaduras, né? Vai quebrando essas muralhas, e a pessoa começa a se ver, porque é fundamental. Esse trabalho de conscientização é começar a se enxergar. Sim. Quando é que eu erro? Quando é que eu decido? Aonde é que o meu ponto de inflexão? Que isso é, eu estou indo bem e de repente é uma carência, é uma necessidade de aparecer, é uma necessidade de aceitação. O que é que está me gerando isso? Esse movimento da conscientização, ele é fundamental. E isso é conversa, isso é consciência, isso é pregação, isso é leitura da Bíblia, isso
isso é conversar com alguém. Se a pessoa ficar calada, não ir à igreja, ficar sem ler a Bíblia e achar que vai resolver sozinha, não vai conseguir. Eu conversando com uma pessoa, fazendo um atendimento a uma pessoa, a pessoa disse o seguinte: bispo, eu menti tanto na vida que eu não sei na minha vida hoje mais o que é verdade do que era mentira. Eu não sei o que eu fiz na minha trajetória que se tornou verdade e mentira. Ele não sabe. E não é uma ação demoníaca, não. É porque a mente dela se aonde ele foi era verdade ou mentira. Porque ele construiu tantas mentiras, chegou ao ponto de construir tantas mentiras que ele não sabia mais nada. Na verdade, também falta ser pastoreado, né? Exatamente. O camarada vai pro culto e ele é alimentado pela palavra. E aí os confrontos vêm, porque a palavra nos confronta a mudança. Sim. E aquele que confessa e deixa, só isso. Ele confessa e deixa. Porque não basta confessar e permanecer. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e injustiça. Então confessou e deixa, alcança a misericórdia. Aqueles que não conseguem deixar, porque já estão atrelados demais ao pecado. Então ele confessa, aí vai precisar de ajuda. Sim. Aí entra o gabinete. Só que hoje também temos um problema, gente, que o pastor se tornou alguém muito distante. Hoje o pastor se tornou alguém muito distante, alguém muito inacessível. Eu dei um cartão meu para uma ovelha nova na igreja que tinha meu celular. Ela, pastor, o senhor está me dando seu celular? Eu fui ovelha de um pastor durante 9 anos, ele não dava o celular dele só para liderança, da mais liderança top, ultra, mega da igreja. Mas então me dá aqui, que você está acostumado a não ligar para pastor, não vai me incomodar, vai me ligar muito, 9 anos de atrasado. Então não liga não. E o pastor hoje mora num lugar que ninguém sabe. Tem um e-mail particular que não fala com todo mundo, outra pessoa que recebe os e-mails e filtra quem vai falar com ele, uma ligação telefônica, algo impossível. Então, irmãos, é muito difícil hoje. O povo tem que procurar. Pastor chiqueiro está no meio do rebanho, que cuide de ovelha, né? Porque realmente o princípio do pastor é cuidar da ovelha. O princípio pastoral é esse. O princípio pastoral é parar no corredor, é bater papo, é comer pastel na cantina. Eu vou pregar em alguns lugares que tem cantina. Claro que às vezes a comida da cantina é horrível, mas vamos fazer o quê, né? Vamos estar lá. Eu prefiro comer na cantina da igreja, mesmo aquele cachorro quente sem molho, aquele pastel só com vento. E aquela salinha reservada. Mas é o pastor me levar para um restaurante, eu já passei por isso. Eu pregar no lugar, vamos comer na churrascaria. Eu falei, vamos comer aqui na cantina, para ficar junto. Não, o povo tá comendo aí na cantina, vamos pro restaurante. É claro que eu prefiro comer uma picanha, mas evidentemente que estar com o povo é muito melhor. Sim. A gente vai poder fazer aquele pastoreio informal, aquele bate-papo que resolve tudo. Por outro lado, não existem igrejas que se tornaram tão grandes a ponto de que o pastoreio é compartilhado. Com certeza. Porque a impressão que dá ouvindo o pastor é que está falando de uma igreja que tem um pastor. Quando a igreja tem pastores e esse grupo já é um grupo dinamizado, treinado, preparado, você talvez possa ter uma perspectiva diferente, ou seja, não é o pastor, são os pastores. E ainda que o pastor se julgue o pastor, ele é um deles, ele pode até se considerar superior aos outros, mas diante de Deus, muitas vezes diante do povo, ele é absolutamente igual aos outros. Esse aspecto é um pouco mais complexo. Com certeza. Entendeu? Quer dizer, eu estou só colocando o outro lado. Facilite que se você outros pastores possam ter dê oportunidade, encoraje. Agora, não é para que ele fique longe, é porque talvez ele não possa ir à cantina todos os dias. Tendo outros pastores, não é isso? O compartilhamento do ministério. Ou não? Cantina é comigo mesmo, meu amigo. Mas você, o bispo então nem se fala, né? O bispo aí, pelo jeito. O pastor e os pastores. Mas o pastel da cantina é sempre abençoado, porque é vento do Espírito Santo, é cheio de óleo da unção. Olha, tem carne. Olha, essas não conhecia não, são novas. É cheio de óleo do Espírito, vento do Espírito. Bem querido. A função pastoral na igreja, ela é exercida por pastor e outros irmãos. Às vezes um bom diácono pode dar um aconselhamento, um bom líder, um bom presbítero, um bom líder, um bom ministro. Mas o problema todo que eu vejo é que o discipulado sumiu das igrejas também. Então o pastor, às vezes, ele é o top ou afastadão. Só, pastor, só para poder pontuar isso que o senhor está falando. A minha observação, o senhor entendeu bem? Não é nem dizendo que isso não acontece. Não, sim. É que, de fato, a gente percebe esse afastamento. Né? Claro. Agora, você tem o outro lado, que é o lado da gestão de um grande número de pessoas. A demanda é enorme. E aí as atribuições vão aumentando. E lamentavelmente, queridos, assim como nós falamos da
o que fala? Como é que fala, Elaine? Psicologização. Do púlpito, o pastor muitas vezes vira um gestor. É isso aí. Ele vira o executivo, ele é o administrador. Deixou de ser público. Não, mas virou o executivo, no sentido de ser o administrador da igreja, o administrador, não no sentido da administração pastoral, a administração da igreja. E ele acaba perdendo parte do tempo precioso que ele poderia investir no discipulado, no diálogo, no pastel, com o vento do Espírito, óleo da unção, e a outra é sem carne. Você quer ver? Eu vou fazer só um questionamento, para todo mundo acordar. Tem pastores nos ouvindo e tem igrejas que tem 10, 20, 30 pastores, a minha deve ter mais do que isso. Agora, a minha pergunta é, pastores, qual foi a última vez que os pastores da tua igreja receberam um treinamento de aconselhamento? Isso aí. Qual foi a última vez? Ou nunca? Então o grande problema é esse. Nós queremos que as pessoas façam o trabalho pastoral, mas não preparamos elas para fazer. A essência do pastorado seria o aconselhamento. Agora, até porque se os que estão me ouvindo, qual foi a última vez que fez um treinamento? Essa é a questão. Essa falta de preparação, na verdade, incentiva outras pessoas a irem para o caminho errado. Mas, JR, claro, porque se aqueles que estão aconselhando não estão afinados com o pastor, às vezes vem de uma outra igreja, vem com outros ensinos, com outras doutrinas, aí é problema, porque é uma igreja que vai começar a ficar dividida, né? Não são nem com pastores auxiliares, que às vezes os pastores auxiliares até são amigos. E quando o camarada disse, mas o pastor ali, fulano disse isso, esquece, a ordem é minha. Então, JR, justamente isso que eu estava querendo dizer. Desmancha tudo. Justamente o que eu queria dizer. Quando tem um discipulado muito sólido, muito conciso, muito claro, a coisa funciona bem. O problema todo é que às vezes o pastor lá tem 10, 15 pastores, ele é o pastor inacessível, e os que estão embaixo parece que querem chegar ao lugar dele, também querem ser inacessíveis. Todo mundo está na mesma trilha. E aí tá todo mundo inacessível. Às vezes a igreja tem 30 pastores e os 30 são inacessíveis. Sim, aí os membros ficam tirando conselho com quem? Com aquele que está na igreja há um ano a mais do que ele. Exato, né? Mas que também não teve, às vezes, o porteiro da igreja. Que também não teve, às vezes, um aconselhamento mais correto. Igreja. E é muito triste. E também uma coisa que é fundamental e é interessantíssima nisso tudo de aconselhamento e atendimento, é que o camarada ele vai ouvir vários conselhos, mas a Bíblia diz que na multidão dos conselhos você encontra a sabedoria. Às vezes eu ouvi muita gente, mas precisamos saber quem estamos ouvindo. Claro. Então, pastor, vai gastar sola de sapato, vai fazer visita, vai visitar o povo, tomar café na casa da irmã, comer aquele bolo com formiga. Pastorear, para mim, é isso aí, é andar. Você só reclama em bolo com formiga. Não, o povo mas é. Pastel do quê? O pastel o quê, Elaine? Eu sou do pastel. A dificuldade de assumir os erros pode atrapalhar o relacionamento com Deus? Não resta dúvida, né? Vocês já esboçaram isso de maneira bastante clara. Por que a maioria das pessoas tem dificuldade de reconhecer que errou? Aqui já é um outro aspecto que é muito prático, né? Há pessoas que realmente, não é que elas não colocam a culpa toda hora no diabo, nem no outro, não, elas simplesmente não reconhecem. Eu acho que eu não errei. Porque não querem mudar. Quer dizer, nem põe culpa no outro, não sei, eu não errei. Porque não querem mudar. Às vezes é melhor que ninguém fale comigo que eu tô errado. Porque a hora que uma pessoa assume, sabe aquela pessoa que às vezes pegar uma coisa, tá adulterando, né? Às vezes o marido ou a mulher prefere não tocar, porque se tocar vai ter que mudar, alguma coisa vai ter que mudar. O princípio é o mesmo. Não tô nem só falando de questões sérias, não, questões até pequenas, essas mentirinhas. Quando uma pessoa reconhece que errou, isso gera nela, ou precisa gerar, se ela tiver um bom caráter, uma boa formação, educação de berço, educação bíblica, o que quer que seja, uma motivação para mudança, né? Pelo menos a motivação, aquele despertar, aquele insight de que, preciso mudar a minha atitude. Agora, mudança é trabalhosa. Sim. Mudança pode ser dolorosa. Mudança é um processo. Mudança implica em perseverança, em determinação. É uma decisão diária que, às vezes, para mudar de vez aquele comportamento, a pessoa leva anos. E às vezes é a vida toda. É uma atitude todo dia, toda hora, todo desgaste, porque precisa de acomodar. E muitos se acomodam. Sim. A gente estava conversando agora sobre isso, que muitos preferem ficar no erro e não querem mudar. Dá trabalho mudar, porque mudar dá trabalho. Mas também se não mudar não vai pro céu. Mas o confronto gera essa mudança. Agora, do Recreio, um ouvinte nosso ligou e disse o seguinte: por muitos anos eu coloquei a culpa no diabo por tudo. E depois de um tempo percebi que não é assim. Queremos sempre colocar culpa em alguém. Para tirar o nosso corpo fora, por pensarmos que nunca estamos errados. De Campo Grande, olha a Zona Oeste aí. A culpa é às vezes
Às vezes pode ser nossa e não enxergamos isso. Da Baixada, vem de Mesquita, um ouvinte dizendo: é fácil colocar erro em cima de algo. Nunca queremos ser os errados. Aqui outro ouvinte por e-mail dizendo: porque temos que assumir o nosso erro perante as pessoas. Não dá para ser de outro jeito, que o ouvinte. Não dá para ser de outro jeito. Veja, vou dar um exemplo para poder ilustrar, tá certo? Nós temos uma briga pública, tá certo? Alguém brigou publicamente, mas pede perdão em particular. Certo? Sim. Certo? Você tá em algum lugar público, houve uma discussão, você falou o que quis, ouviu também o que não quis, mas o perdão você vai lá pedir em particular. Então tem certas pessoas que têm enorme dificuldade, como a gente viu aqui, de assumir os seus erros. Pergunta o ouvinte: não dá para ser de outro jeito? Olha, o ideal é que, se a briga foi pública, que você faça a retratação publicamente. Se a questão foi particular, você pode até fazer particularmente. Se for tão difícil, faça particularmente agora. Mude e não faça de novo nunca, né? Porque é melhor do que fazer o seguinte: é que eu não posso fazer publicamente, ou então não vou mudar e vou continuar falando mal, fazendo a fofoca. Então, enfim, agora, mude, transforme, e não adianta. A gente precisa confessar. Se não é para o outro, se a gente não faz para o outro, se fizer com o outro, tem que pedir perdão para o outro, né? Agora, para Deus, faça sempre, confessa sempre, muda sempre, porque é fundamental. É necessário confessar o pecado a alguém para ser perdoado de forma definitiva? Embora sejam perguntas próximas, elas são diferentes e muitas vezes se aplica aqui a uma liderança espiritual. Eu preciso confessar o meu pecado ao meu líder espiritual, ou basta confessar a Deus e estamos conversados? Tiago nos ensina que a gente deve confessar a culpa uns aos outros. Então, se o camarada tem um líder espiritual que ele confia, o primeiro passo é esse: tem que ir lá confessar, até para ser orientado. Porque às vezes o camarada não tem orientação de como fazer pós. Pois é, pastor, mas uns aos outros ali é pro líder? Também. Uns aos outros pode ser pro não líder? Pode ser pro não líder, pode ser pro irmão maduro. Agora, é difícil contar o maduro, né, hoje em dia, né? Hoje em dia a gente está contando a dedo. Você na igreja com tantas pessoas, quem você também pode contar um líder de confiança, alguém maduro. Então, o primeiro princípio é encontrar quem é essa pessoa, né? Que tá, por incrível que possa parecer, é difícil, mas é necessário que assim faça, até para ser orientado e até para ter um intercessor por aquilo. Porque tem situações que o cara tem que largar e quer largar, mas a luta é ferrenha, a luta é muito grande. Tem alguém para dar um suporte espiritual para ele, um apoio. Essa saber que tem alguém que está orando por ele, jejuando por ele. Muito bem. Para ele colocar para fora aquilo ali também, né? Muita gente tem que falar para jogar para fora aquilo ali. Agora, se não houver uma mudança, é porque não houve arrependimento. Isso aí, para tratar o fato, entendendo que quem vai perdoá-lo é sempre Deus, claro. Isso aí é o ponto principal. Este assunto, companheiros, está na pauta diária dos nossos amados ouvintes. É um assunto do nosso dia a dia, da nossa vida espiritual. Assumir a responsabilidade, não terceirizar a culpa, não transferir a culpa para o outro, assumi-la, resolvê-la, encará-la e, pela graça de Deus, receber do Senhor o perdão, que é fruto da graça de Deus, para prosseguir a sua vida. Não há ninguém perfeito, não há ninguém, mas ninguém pode deixar de buscar a perfeição. O caminho de Deus está absolutamente claro para todos nós. Vamos continuar a caminhada. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Vamos aí ao resultado final, Marcela? Vamos lá. 97% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhece gente que culpa o diabo por tudo de errado que faz na vida. E pela internet, 87%. O pessoal tá dizendo aqui, conheço um monte. Hein? Então. Gente falando, conheço um monte de gente aqui. Tô impressionado aqui. Muito obrigado aos queridos companheiros ouvintes e a participação de cada um de vocês com a gente. Nós todos já, agora eu acho, a minha observação é que nós já entramos no clima da Copa. Acho que agora nós entramos no clima da Copa. Dessa vez ficou para a última hora. Dessa vez já começamos a ver ruas, bandeiras, as cores, né? Houve uma resistência muito grande e eu tenho a impressão que, como a gente tem dito aqui já há algum tempo, a gente quer Copa, mas a gente queria a Copa e mais alguma coisa. A Copa é assim, ó. É gol! Combater a violência é gol! Ver a justiça sendo justa é gol! Brasil! Gol contra! É sofrido, minha gente, quando a gente observa que uma idosa de 68 anos morreu nessa terça-feira
na unidade de pronto atendimento de Madureira, na Zona Norte. Familiares e testemunhas acusam o médico da unidade de omissão de socorro, após Luísa da Penha Cabral Batista sofrer um infarto dentro de um ônibus. O grupo alega que o médico de plantão apenas observou a paciente e disse que ela não iria resistir. Ela estava viva. Eles registraram uma ocorrência na delegacia de Madureira por desacato e omissão culposa. Há 36 dias, o marido da vítima também havia morrido na mesma unidade de saúde. Segundo a delegacia, a delegada do caso, todos os funcionários também vão ser intimados a prestar depoimento. Ela também vai pedir as imagens do circuito de segurança da Sala Vermelha para poder averiguar o que de fato aconteceu e ver se o médico dedicou algum tempo hábil ao socorro da idosa. É um relato triste, mais um relato triste no campo da saúde e que a gente observa como um gol contra. Infelizmente, como esse, são centenas de gols contras que acontecem diariamente no Rio de Janeiro. Se eu falar Brasil, são milhares. A saúde está sucateada, os médicos estão abandonados. Infelizmente, os investimentos foram tão altos para tanta coisa para a festa, mas a saúde do povo que pagou isso tudo é abandonada. Então a gente sabe que realmente a família está enlutada agora, e tem outra que já está enlutada hoje, e já tem a história de ontem, vai ter a de amanhã e a de depois. A gente só espera em Deus que esses mesmos investimentos feitos pela Copa possam ser revertidos, os mesmos valores, para serem feitos hospitais, feitos escolas, asfalto. Poderia pegar um plano, governo, que nos próximos 4 anos, tudo que foi investido pela Copa, ser investido para beneficiar o povo, que aí seria realmente uma Copa do Mundo fantástica, né? Sim, eu vi uma entrevista, teve um secretário de saúde que disse o seguinte: não, mas isso acontece aqui, acontece em outro estado, acontece em outro estado. Um conformismo que não deveria total, acontecer, né? Total. Se investe tanto dinheiro em uma área e se esquece de tantas outras áreas que precisam ser investidas e mudar. Eu acho que o maior gol contra do Brasil é o preparo dos servidores públicos. Se você chegar para um servidor público e perguntar a ele o que ele está fazendo ali, ele vai dizer que está ali para ganhar o dinheiro dele e sustentar a família. Então eu acho que eles não são preparados e o Estado é culpado da falta de preparo dele. Primeiro, conscientização política. Você é um servidor público, você tem que ter consciência política. Você está ali para servir ao cidadão. Não importa se você ganha pouco ou muito, sim, você não pode falhar nisso aí, direito, né? Porque o cidadão que vai ser atendido não tem culpa dos problemas políticos. Agora, você não atender é falta de caráter, é falta de consciência política, né? É um monte de erros sem fim. Então, o que vai acontecer? No Brasil, alguém diz, tem que ter dinheiro para isso. O problema do Brasil não é falta de dinheiro. O problema do Brasil é falta de gestão. É falta de pessoas com a consciência correta. Sim. Nós estamos vivendo num tempo em que cada um... mas isso aí, se você chegar no hospital e faltar 1 hora pro cara sair de serviço, ele vai enrolar você até acabar o tempo dele. Para poder passar o plantão para passar o plantão dele. Então, o grande problema nosso não é dinheiro, o problema são os seres humanos que eles degeneraram, não são preparados, ninguém se preocupa com o preparo dos seres humanos. Sim. Nós estamos preocupados com coisas e não com pessoas, e aí não adianta. Nosso carinho à família que vai ser alvo das nossas orações já. Esse é um gol contra difícil. Na outra ponta você tem um ato completamente diferente, um golaço. O Ministério da Saúde incorporou a oximetria de pulso, conhecida como teste do coraçãozinho, como parte da triagem neonatal do Sistema Único de Saúde. O exame é capaz de detectar precocemente cardiopatias graves e diminui o percentual de recém-nascidos que recebem alta sem o diagnóstico de problemas que podem levar ao óbito ainda no primeiro mês de vida. Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria indicam que em cada 1000 bebês nascidos vivos, de 8 a 10 podem apresentar malformações congênitas e desses 2 podem apresentar cardiopatias graves em que há necessidade de intervenção médica o mais rápido possível. Há quem diga, na mesma linha, que não houve e não há e talvez não haverá um preparo para que as pessoas façam isso, ou mesmo o treinamento mínimo suficiente para que isso aconteça de fato. Mas é uma outra oportunidade, assim como o teste do pezinho, agora o teste do coraçãozinho, qualquer coisa seja feito para poder melhorar a vida das pessoas, pelo amor de Deus. E aí vale a pena que os pais corram atrás e eu louvo esse procedimento, porque eu tive uma filha que graças a Deus eu pude
tê-la no hospital particular, que ficou na UTI, que nasceu com questões, com problemas, com cardiopatias, enfim, com infecções generalizadas, ficou na UTI muitos anos. Hoje ela já tem 20 anos e foi graças a todo o procedimento que foi feito assim que ela nasceu, porque ela não chorou, não oxigenou o cérebro, enfim, a Pâmela é um milagre de Deus e por fruto de milagre mesmo, o coração dela não bateu apropriadamente, misturando sangue venoso com sangue arterial, várias questões que poderiam gerar sequelas, não gerou porque Deus curou, mas a verdade é que só quem passa por isso é que sabe a dor, como eu vi várias mães depois na UTI, com os filhos morrendo, porque não tiveram essa bênção de Deus que eu tive de poder já ter essa criança no hospital particular e imediatamente os médicos já entrarem com toda a carga de exames e perceberem qual era o problema para poder tratar, e aquilo que tiver que operar, operaram. Então, assim, eu louvo isso daqui, tomara que os pais realmente corram atrás, porque tem muita criança, a gente não tem noção. Só quem passa por UTI neonatal sabe a quantidade de recém-nascidos natimortos por conta de questões de criança nasce, vai para casa e depois morre porque não houve esse cuidado. Aí a palavra sobre esse assunto, um testemunho, uma palavra clara, forte sobre esse tema, é mais uma oportunidade de nós cuidarmos dos pequeninos e, como disse a pastora Elaine, olho aberto, corra atrás, não abra mão do direito que você acabou de receber. É gol! Combater a violência é gol! Ver a justiça sendo justa é gol! Brasil! Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. A J.R. diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: depois que eu aprendi a confiar e esperar em Deus, a minha vida mudou. Eu sou feliz com Jesus e eu busco agradá-lo com meu estilo de vida. Mas olha, sofro perseguições. Em algumas vezes eu sou rejeitada. Sabe por quê? Por não frequentar baladas, por não beber e principalmente por ter 26 anos e esperar no Senhor pelo cara certo. Algumas amigas dizem que eu sou velha e que eu não sei curtir a vida, sou velha. Esses comentários, unidos à longa espera da minha vida sentimental, me abalam. Como se manter firme naquilo que Deus tem para nós quando nossa postura é motivo de perseguições e chacotas? Qual a forma de blindar o coração para não cair nas influências e propostas do mundo? E quando percebemos que nossos sentimentos estão nos levando a achar que viver do jeito do mundo é melhor? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93, com a graça do nosso Deus e Pai. Muito obrigado, pastor José Derivaldo, pela presença no nosso Debate 93 de hoje. Obrigado, pastor J.R. E eu queria mandar um abraço para os irmãos da comunidade evangélica Montoreb, lá em Santa Cruz da Serra, o pastor Wander, e dizer que muito breve estará funcionando lá um núcleo teológico do Instituto Teológico Aleph. Estaremos implantando lá e, inclusive, eu que vou dar aula, né? Eu gosto dessas coisas. Então, os irmãos lá, um abraço, a paz do Senhor, e breve estaremos aí estudando a palavra de Deus com todo esforço, com todo zelo. Obrigado, pastor Luiz Wagner. Deus abençoe, pastor. Amém, J.R., muito obrigado, querido ouvinte que nos acompanhou nesse debate. Quero mandar um beijo para minha esposa. Meus filhos estão chegando da escola agora, para minha amada igreja, primeira igreja Batista de Cerâmica, convidar você que está aí pertinho para estar conosco nos nossos cultos, e para Cirlei, que trabalha lá em casa. Ela ouve debate, Cirlei, obrigado, e dizer para ela, Cirlei, ela é sua fã. Obrigado, Cirlei. Gosta mais de você do que de mim. Como é que pode? Que isso, Cirlei, fácil não, o chefe. Cirlei, toma jeito, Cirlei. Tô até pensando em trocar. Cirlei, adoro, Cirlei. Ela não é mole, cara, ela não é mole. E falar para ela preparar o almoço, que eu ainda vou ver se eu chego para casa para almoçar a tempo. É isso aí. Pastor Elaine Cruz, obrigado, um abraço. Só fala em comida, percebeu? Viu? Magrinho, hein? Fosse o bispo, a gente ia dizer assim, por isso, né? Fosse o bispo, ia dizer, por isso que, né? É isso aí, claro. Maurício, tá perdido, hein, Maurício? Um grande abraço. Isso é bullying. Tá todo mundo ouvindo aí, ó. Um grande abraço a todos os ouvintes do 93, a todos nós que estivemos juntos aqui, claro, a todos ali do Ministério Fronteira, especialmente aqueles que estão sempre ligadinhos aqui na 93.
Muito obrigado, Bispo Maurílio, gente fina. Eu tô sentindo uma certa perseguição de É bullying mesmo. Sem encorajamento. É bullying mesmo. Sem encorajamento. Quero agradecer ao JR, a Marcela, a todos os ouvintes, aos debatedores. Mandar um beijão pro meu irmão que tá fazendo aniversário hoje, a toda a minha família, a todos da comunidade evangélica Centro de Adoração Profética em Nilópolis, te convidar para estar conosco em uma de nossas reuniões. E você quiser me adicionar no Facebook, Bispo Maurílio Luiz, me adicione no Facebook, com certeza a gente vai estar conversando. Obrigado. Quero agradecer o carinho dos nossos queridos ouvintes e a participação aqui de toda a nossa equipe com a gente no nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado aqui a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Lucas Cruz, Vanessa Rodrigues. Se eu for mais lento não vai dar, hein? Vamos lá, hein? Geise, que é Paiva, que letra, hein? Ah, sim, Geise Paiva, a Pet Girl e a Kátia Regina, nossa popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos orar juntos, pediu o pastor José Derivaldo para orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração. Assunto difícil, né? Gente que não assume. Nós precisamos assimilar essa responsabilidade e aproveitar a oportunidade que há de confessar, de deixar, de mudar de vida em nome do Senhor Jesus, pela graça dele. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos. Muita gente doente, passando alguma dificuldade. Vimos aí o caso difícil dessa senhora. Meu Deus, a família toda envolvida. Que Deus console os corações enlutados e que Deus continue a operar cura milagrosas na vida de tanta gente que está acompanhando a gente em nome de Jesus. Senhor Deus querido Pai, nós neste momento entregamos nas tuas mãos os nossos ouvintes, Senhor querido, e as pessoas que têm problemas também semelhantes aos que foram tratados aqui. Senhor, faz com que haja um nível de conscientização a partir da liderança para cuidar das necessidades uns dos outros, Senhor Deus querido, para que a igreja, Senhor Deus, assuma mais uma função terapêutica, Senhor Deus, do que uma função de multiplicadora. Senhor querido, toma nas tuas mãos cada líder, Senhor Deus, e cada liderado e faz uma mudança, Senhor Deus, em direção à tua vontade perfeita. Toma nas tuas mãos agora, Senhor Deus querido, tantos seres humanos sofrendo, Senhor, sofrendo por causa da indiferença política, sofrendo porque nós talvez não tivemos coragem de nos sacrificar, de sacrificar o nosso bem-estar, Senhor Deus querido, para lutar, para cobrar melhores condições. Portanto, eles têm a Ti, Senhor Deus, como o único socorro, a única saída. Socorre essas pessoas, envia cura para essas pessoas, o alívio, Senhor Deus, dessas dores horríveis, Senhor querido, e faz, ó Senhor Deus, com que a Tua luz chegue também a estes lugares, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus, quando Tu operares. Te pedimos assim, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.